Então, para quem ainda não sabe, eu sou a Maria Beatriz e hoje eu, o Thiago e o Morato, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia do sistema endócrino. Bom, primeiro, para começar, né, principalmente porque o primeiro período ainda não viu isso, eu queria começar diferenciando glândula exócrina de endócrina. Alguém pode me ajudar a diferenciar esses dois tipos de glândula? Pode ser de qualquer período mesmo. Eu posso? Pode falar. Pode não. Não, tô brincando, deixa eles. Não, pode falar. Deixa eles participar um pouquinho. Fala aí, gente, por favor. A endócrina, ela secreta o hormônio. Agora, a exócrina, eu não sei te explicar. Não sei se também é isso a endócrina. A endócrina, ela realmente, o produto que ela vai secretar vai ser um hormônio, mas qual que vai ser a principal diferença? Ó, aqui, dá pra ver minha seta? Dá, né? Sim. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma glândula exócrina e aqui uma glândula endócrina. A diferença básica entre as duas, então, vai ser que a glândula exócrina, ela vai secretar os seus produtos em algum ducto, e aí do seu ducto esse produto vai para algum outro lugar, que geralmente é uma cavidade corporal, o lumen de algum órgão ou a superfície externa do corpo. Em contrapartida, a glândula endócrina, ela vai secretar o seu produto, que é realmente o hormônio, no interstício, e aí do interstício esse produto, ou hormônio, vai se difundir para a corrente sanguínea. E aí da corrente sanguínea, esse hormônio pode atuar em algum outro órgão. Eu posso dar um exemplo? Claro, pode falar. A glândula exócrina, por exemplo, pode ser a glândula subdoripa, que ela vai, o suor nosso que sai. Isso, exatamente. A glândula endócrina é a tireoide, por exemplo. Isso mesmo. E aí eu coloquei outros dois exemplos aqui também de glândula exócrina, além desse que a Maria Eduarda falou, que são as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. E aí, das glândulas endócrinas, que é o que a gente vai abordar hoje, a gente tem a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. E além disso também, a gente tem uma estrutura que é o hipotálamo, que, assim como outros órgãos, ele não é exclusivamente endócrino, inclusive ele tem funções muito importantes no sistema nervoso, mas que também está muito ligado com as glândulas endócrinas, principalmente com a hipófise. E é ele que vai modular essas funções da hipófise. Depois eu vou explicar melhor sobre ele. E aí, antes de introduzir, eu coloquei aqui um caso clínico, que o segundo período eu não sei, mas a minha turma, pelo menos, viu bastante esse caso clínico. Eu vou ler com vocês. Aos 25 anos de idade, o paciente procurou o serviço médico por apresentar alteração das feições, engrossamento dos dedos e da voz, aumento do número de sapatos de 38 para 40 e da estatura, sudorese mais intensa, aumento importante de pelos em todo o corpo e artralgias, que são dores articulares. Nessa ocasião, foi elaborada a hipótese diagnóstica de acromegalia, sendo iniciada a investigação. Referia ainda que há 2 anos apresentava cefaleia inespecífica, além de turvação visual sem piora. Relatava também a presença de galactorreia bilateral após sua terceira gestação, aos 20 anos. Apresentava-se amenorreia há 1 ano. Referiu ainda diagnóstico de diabetes mellitus há 1 ano. Negou etilismo ou hipertensão arterial, contudo revelou ser tabagista e portadora de psoríase desde os 23 anos de idade, sem tratamento. Sobre antecedentes familiares, referia mãe portadora de hipertensão e diabetes. Os exames físicos, pulmonar, cardíaco e abdominal mostravam-se dentro dos limites da normalidade. Aí agora eu vou querer a ajuda de vocês para me dizerem quais exames devem ser solicitados e qual o possível diagnóstico. Acho que primeiro é termos desconhecidos, gente. Isso. Melhor. Eu acho que deve ter muito termo que vocês não conhecem aí. Por exemplo, Pode falar aí, gente. fala um termo aí, gente. Ou eu vou começar a apontar nome. Ali, galactorreia bilateral. Galactorreia é produção de leite bilateral nas duas mamas. Amenorreia. Amenorreia é sem menstruação, ausência de menstruação. Período de 3 meses sem menstruação. É isso. Isso mesmo. Psoríase? Vocês conhecem? Artralgias também. Artralgias. Isso. Dores articulares da artralgias. Articulação. Psoríase é
como que fala? É na pele, né? Escamação na Nossa, pele? Doença autoimune. É autoimune? É. Ah, dá Deixa eu- umas feridas na pele, que eu sei, né? Mais algum? Mais Tem- algum, gente? Acromegalia. Acromegalia. Só para diferenciar de gigantismo, na acromegalia a gente tem aumento dos níveis de GH, só que ao contrário do gigantismo, na acromegalia, esse aumento da concentração de GH se dá depois, geralmente, né, depois da puberdade. Então, no gigantismo, a pessoa tem um aumento importante da estatura, porque a epífise dos ossos longos ainda não se fecharam. Mas na acromegalia, como é depois da puberdade, o que cresce em maior quantidade são as extremidades e não os ossos longos. Então, como falou ali, né, ela teve um aumento de estatura, mas provavelmente não foi um aumento como seria se fosse no caso do gigantismo. A pessoa Então, fica com o nariz grande, Isso, orelha orelha. grande, dedo grande, as extremidades, geralmente. Uhum. Acho que foi, né, gente? Mais alguma coisa? Acho que já dá para responder a pergunta, né? Se alguém quiser responder. Quais os exames devem ser solicitados? Você já falou. Já Vai lá, falei mais ou França. menos. Raio-X. Oi, Davi? Eu chutei, tô brincando. Raio-X, não. Só queria Não, falar raio-x. alguma coisinha, só queria falar alguma coisinha. Desculpa. De boa. Tudo bem, não tem problema. Só para continuar, então, como eu já falei, né? Provavelmente essa paciente teve um aumento de GH por conta principalmente do aumento da estatura, do engrossamento de dedos. Que mais? E até artralgias também pode ser decorrente disso. E além disso, O exame tem que ser na adenohipófise? isso, principalmente na adenopófise. Por quê? Porque além do GH, a gente tem ali galactorreia bilateral. Se está tendo produção de leite num período que não era para produzir, provavelmente ela está com aumento de prolactina, né? E a amenorreia provavelmente é por um distúrbio de produção dos hormônios FSH e LH. Então, ela deve estar com algum problema de adenopófise mesmo. E aí, além de exames de imagem, para verificar o tamanho da hipófise, o que seria importante verificar aqui são a dosagem desses hormônios que eu falei, principalmente. E aí, aqui eu coloquei uma ressonância magnética de um paciente normal, ó, aqui dá para ver o corpo caloso, o septo pelúcido em tamanho normal, a glândula pineal, e aqui a gente tem um macroadenoma hipofisário. Olha o tamanho que tá essa hipófise, isso aqui é a hipófise. Um tumor, aliás, né? Isso aqui não é a hipófise, mas é um tumor na hipófise. Aqui, ó, o corpo caloso tá até espremidinho aqui. E aí, uma coisa que eu queria destacar, não sei se vocês separaram, mas aqui, ó, aqui tá falando de turvação visual. Alguém pode me explicar por que isso acontece? Pressão do quiasma óptico. Isso mesmo. Essa foto é uma ressonância magnética também. E não dá para ver a hipófise aqui, mas eu coloquei mais para destacar, ela estaria aqui mais ou menos, a proximidade da hipófise em relação ao quiasma óptico. O quiasma óptico é uma região em que se reúnem os dois nervos ópticos, se reúnem as informações dos dois nervos ópticos, e aí essa alteração visual que vai dar em um macroadenoma hipofisário é puramente mecânica, ou seja, não é que alguma alteração hormonal vai levar a essa turvação visual, mas é porque o aumento da hipófise por um tumor vai afetar esse quiasma óptico mesmo, por isso a turvação visual. Às vezes até acontece perda de visão mesmo por causa disso. Bom, e agora... E como retirar aquele tumor de lá? Tem? Do jeito que tá? Aqui? Então, tem cirurgias para isso, mas a neurocirurgia Muito em invasivo. geral é muito invasiva e delicada, né? A chance de ser
afetar alguma outra área ali, ter uma lesão é bem grande. Essas partes pretas aqui mais na área da testa e aqui embaixo do cérebro são seios nasais? Aonde? Tem como você Peraí, mostrar? eu vou pegar o annotate aqui pra eu dar Diz, um trocinho Aí? aqui. diz Isso? aí, É ó. tipo aqui na frente. Isso aí, E aqui, isso aí ó. é o Sei frontal. onde fica o líquor. Esse aí é o seio frontal, né? Uhum. Não, isso aí é E onde esse fica o daqui é líquor, um né? outro seio É o também? líquor? Eu acho que é. Esse daqui? Acho, agora eu fiquei na dúvida se é a região do seio ou se é a região do líquor. Então, aí... Que eu não sei se é aquele, sei lá, o estimoidal, Aí, né? né? Que fica aqui atrás. Desculpa, Davi, o que o senhor falou? Eu não sei se aqui é a região do seio estimoidal, aquele lá que fica atrás, sabe? Não, ele tá bem mais pra trás. Não, Seria não. mais esfenoidal, hein? Seria o senoidal. pode Às ser. vezes, como é ressonância também, como você tem várias imagens, às vezes fica alguma falha de estrutura. Tipo, na imagem fica alguma falha. Então, às vezes, Só que ficou uma é falha ali que difícil não ver é. Então, pela ressonância. Seria outro Porque exame. ele fica dentro do osso, entendeu? Tipo assim, o seio fica dentro do próprio osso. Mas parece, cara. Parece se é a região do seio senoidal ou do seio frontal, né? Aqui seria o frontal e aqui o senoidal. parece. Só que não vamos garantir que essa parte aí de imagem entendeu? Beleza. Obrigado. De nada. Então, eu vou começar falando aqui do hipotálamo. Bom, como eu disse, né, o hipotálamo ele não é considerado assim uma glândula exclusivamente endócrina, porque ele tem inúmeras funções. Só que ele tem uma função muito importante, que é, em palavras mais simples, conectar o sistema nervoso com o sistema endócrino. Como que ele faz isso? Por exemplo, vocês já pararam para pensar, principalmente quem não teve endócrino ainda, né? Como que o nosso corpo vai reconhecer uma situação de estresse, por exemplo, para liberar cortisol? Quem faz essa ponte é o hipotálamo, porque ele faz parte, dentro do sistema nervoso, ele faz parte de um circuito que se chama circuito de Papez, que está relacionado com aprendizado e memória, mas também com processamento de emoções. Então, quando o hipotálamo recebe uma informação, como no exemplo que eu dei do estresse, ele tem essa ligação, ó, o hipotálamo está aqui. Ele tem uma ligação com a hipófise, está aqui embaixo, e aí, por meio de estímulos, ele vai estimular a hipófise a produzir hormônios. E é por isso que ele que faz essa ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí, falando anatomicamente, então, do hipotálamo, ele se situa, né, o limite superior do hipotálamo começa a partir do subhipotalâmico, que está aqui abaixo do tálamo, e o hipotálamo, ele forma parte das paredes laterais e o assoalho do terceiro ventrículo. E aqui tem uma imagem, que é um zoom dessa parte. E aqui mostra direitinho que ele tem um formato triangular. E ele é formado pelo quiasma óptico e pelo núcleo mamilar. Quiasma óptica é aquela estrutura que eu falei que reúne informações dos dois nervos ópticos. E olha a proximidade com a hipófise. Cadê minha seta aqui? Olha a proximidade com a hipófise. Então, é por isso que um macroadenoma hipofisário vai afetar a visão. E aqui é uma divisão anatômica do hipotálamo. A região onde está localizado o quiasma óptico vai ser a região quiasmática. Onde está o núcleo mamilar, a região mamilar. E entre os dois a gente vai ter a região tuberal. Que aqui a gente tem, no meio da região tuberal, a gente tem a eminência mediana, que é de onde vai sair o infundíbulo, que é essa partezinha aqui, que liga o hipotálamo à hipófise. O hipotálamo, ele é composto por diversos núcleos, sendo que a maioria deles vai ser responsável pela produção de hormônios. Principalmente aqui a gente tem o núcleo supraquiasmático e o núcleo supraóptico. Vou dar destaque para eles, porque eles produzem ADH e ocitocina para neurohipófise. E aí, provavelmente, quem não aprendeu isso ainda deve estar pensando, mas não é a neurohipófise que produz esses hormônios? Na verdade, não. Quem produz ADH e ocitocina é o hipotálamo,
Só que ele envia esses hormônios por meio de neurônios para a neurohipófise para que ela possa secretar esses hormônios. Depois eu vou mostrar uma imagem que dá para ver isso certinho. Uma E vez, só agora, para dar um adendo, pode o falar. paraventricular também tem relação com a Isso, produção de paraventricular ocitocina. também. Isso. Aham. Esqueci de falar, desculpa. E aí, agora eu vou falar mais sobre a hipófise. Bom, aqui a gente tem o osso esfenoide e existe uma depressão mesmo, física no osso esfenoide, que é conhecido como fossa hipofisal, que é onde repousa a hipófise. E aí, nessa imagem dá para ver aqui o osso esfenoide, pintadinho de rosa. Dá para ver certinho a fossa hipofisal nas duas fotos. Essa aqui está representada pelo número 11. Essa foto aqui eu coloquei, na verdade, só como ilustração mesmo, para ver a relação entre a posição da hipófise e o polígono de Willis, que o Thiago falou em uma outra aula aí. E aqui é só o osso esfenoide separado e a hipófise ela fica aqui, na fossa hipofisal. Essa fossa hipofisal, então, superiormente ela vai ser delimitada pelo tubérculo da cela, inferiormente vai ser delimitada pelo dorso da cela. E aí essas três estruturas, o tubérculo da cela, a fossa hipofisal e o dorso da cela, vão formar a cela turca, que é essa estrutura óssea onde fica a hipófise. E aí, lateralmente, a fossa hipofisal vai ser delimitada pelos processos clinoides anteriores, que são 2, e os processos clinoides posteriores. Agora aqui, essa imagem eu coloquei para mostrar o diafragma da cela, que ele contorna, ele recobre a hipófise aqui, acompanhando o desenho da seta que eu acabei de fazer. E esse diafragma da cela, ele nada mais é do que uma invaginação da dura mater. E ele vai ter uma única abertura aqui na parte superior, que é para passagem do efundíbulo, que, como eu já falei, liga o hipotálamo à hipófise. E aí eu coloquei uma outra imagem aqui que é bem parecida com essa, mas está destacando melhor que as óptica. E aqui dá para ver mais uma vez, olha a proximidade da hipófise em relação ao quiasma óptico. Então, quando a hipófise está em tamanho aumentado, né, de uma maneira anormal, ela pode sim afetar a visão. Nessa imagem aqui, dá para ver melhor o infundíbulo, como eu já falei, faz a ligação entre o hipotálamo e a hipófise. E aqui, nessa imagem, dá para ver a divisão anatômica mesmo, principalmente da adenohipófise. Aqui a gente tem a parte tuberal, a parte distal e a parte intermédia, que é onde existe a divisão entre a adenohipófise e a neurohipófise. Aí aqui, essa imagem aqui eu coloquei, mas para ilustrar melhor o que eu tinha falado, que quem produz os hormônios para a neurohipófise é o hipotálamo. Por que isso acontece? Aqui a gente tem neurônios provenientes dos núcleos supraóptico e paraventricular, que eu mostrei a hora que eu estava mostrando os núcleos do hipotálamo. E esses neurônios, eles vão sair do hipotálamo e vão chegar diretamente na neurohipófise. E aí, essa imagem é legal que ela representa, por meio de símbolos aqui, esses hormônios que vão ser secretados. Então, olha o que está acontecendo aqui. Os hormônios provenientes lá do hipotálamo, que estão sendo liberados na corrente sanguínea, são os mesmos. É justamente o hormônio que está vindo do hipotálamo que está sendo liberado. Aí, ao contrário disso, o que acontece na adenohipófise hormônios provenientes do hipotálamo vão chegar no sistema porto-hipotálamo-hipófise e vão ser liberados nesse sistema sanguíneo aqui. E aí, esses hormônios liberados aqui são diferentes do que são liberados na corrente sanguínea, para ir para outros órgãos. Então, isso mostra que os hormônios do hipotálamo, nesse caso da adenohipófise, vão estimular outros hormônios pela adenohipófise que vão ser liberados na corrente sanguínea. E aqui eu coloquei essa imagem, escrevi irrigação, na verdade, para eu lembrar de falar, que eu não achei nenhuma explicação muito concreta assim, que falasse sobre a irrigação da hipófise em si. Eu achei só uma imagem no Netter que estava bem boa, só que não falava de onde vinham os vasos e nem para onde as veias desembocavam. Então, eu não quis falar, não quis me comprometer de falar. Mas eu coloquei essa imagem aqui
que dá para a gente ver o sistema porto-hipotálamo-hipófise, que explica justamente o que eu acabei de falar, que o hipotálamo secreta seus hormônios nesse sistema de vasos, e aí, por meio desses vasos, os hormônios hipotalâmicos vão cair na adenipotes, que vai secretar outros hormônios. A glândula pineal, também em relação aos aspectos anatômicos, foi bem difícil de achar, e eu não achei quase nada, mas eu vou falar mesmo assim, porque ela faz parte, sim, do... Deu pau aí aqui. Então, o que aconteceu? Sei lá, França. Oi, Que essa brisa que apareceu aí. apareceu mensagem, vamos ver se a gente vai cair ou não. Tá bom, Beleza. continuar falando. Então. Continue. Aí a gente abre de novo. Anatomicamente, a glândula pineal, então, ela se localiza inferiormente à extremidade posterior do corpo caloso, e ela está relacionada com a produção de melatonina, que é um hormônio relacionado com o ritmo circadiano. O que é isso? É o famoso ciclo do sono. Ele atua junto com o hipotálamo. E uma curiosidade que eu vi é que em animais que hibernam, como por exemplo os ursos, a melatonina produzida pela glândula pineal, ela está relacionada com a atrofia das glândulas sexuais, porque nesse período, como os animais estão hibernando, eles não precisam gastar energia com esse tipo de coisa, né? Agora eu vou falar sobre a tireoide. Bom, a tireoide, ela se localiza profundamente aos músculos externo-tireoide e externo-ióide, não dá para ver aqui nessa imagem, ao nível das vértebras C5 até T1, mais ou menos. E aqui eu peguei essa imagem do Yokoshi, que dá para ver Legal. na peça orgânica mesmo. E aí, em relação à divisão da tireoide, a gente tem o lobo direito e o lobo esquerdo, e entre os dois lobos a gente tem o istmo. Em algumas pessoas, isso aqui é uma variação anatômica, esse istmo pode formar um terceiro lobo, que é o lobo piramidal, que se estende até o ocioide. E isso não prejudica funcionalmente a pessoa, até porque as glândulas, elas obedecem um sistema de retroalimentação de feedback, né? Mas isso não passa de uma variação embriológica mesmo. E em relação à irrigação da tireoide. Bom, aqui a gente tem as artérias tireoides superiores, que vão irrigar as partes posteriores superiores, tanto do lobo esquerdo quanto do lobo direito, e elas são provenientes das carótidas externas. Ó, aqui a gente tem mostrando a carótida externa, e a artéria tireoide superior saindo daqui para irrigar a parte posterior da tireoide. E aí essa artéria tireoide superior, ela vai formar dois ramos. O ramo anterior, que vai irrigar a parte anterior, e o ramo posterior, que vai irrigar a parte posterior. E em relação à parte inferior da tireoide, calma aí. Ah, não, é nessa imagem isso, dá pra ver. Na irrigação da parte inferior da tireoide, a gente vai ter ramos das artérias subclávias, que não dá para ver exatamente aqui nessa foto, mas a subclávia tá saindo aqui e indo para a parte posterior. Aqui está representada a parte posterior. E aí, o ramo da subclávia vai ser o tronco tireocervical, um dos ramos da subclávia. E essa artéria tireoide inferior vai ser o ramo desse tronco tireocervical, que é o ramo das artérias subclávias. Aí eles vão irrigar a parte póstera inferior da tireoide. E nessa imagem dá para ver direitinho a artéria tireoide superior como ramo da artéria carótida externa. Essa foto está muito pequena, eu vou ampliar, peraí. Aí melhorou um pouquinho. Em relação à drenagem venosa agora da tireoide. Aqui a gente tem a artéria tireoide superior e a artéria tireoide média. Tanto a superior quanto a média vão drenar para a artéria, eu falei artéria, é veia,
a veia tireoide superior e a veia tireoide média. Tanto a superior quanto a média vão drenar para a jugular interna. Em relação à drenagem inferior, a gente tem as veias tireoides inferiores, que vão drenar para um plexo chamado de plexo ímpar, e por sua vez vão drenar para a veia braquiocefálica esquerda. As paratireoides, elas são geralmente número de 4, mas pode ser uma variação anatômica que pode variar em número de 6, mais ou menos, dependendo da pessoa. E elas se localizam na parte superior e na parte inferior da tireoide. Então, a gente tem 2 paratireoides em cada lobo. E as paratireoides estão relacionadas com a produção de paratormônio. Esse hormônio é relacionado, junto com a calcitonina produzida pela tireoide, com o metabolismo de cálcio. Em relação à irrigação das paratireoides, a irrigação venosa, a irrigação arterial. As paratireoides, elas são irrigadas pela artéria tireoide inferior, mas elas também podem ser irrigadas por outras artérias, como, por exemplo, as artérias laríngeas, as artérias traqueais e as artérias esofágicas. E, assim como a parte inferior da tireoide, as paratireoides vão ser drenadas pela artéria tireoide inferior, principalmente, e pelo plexo venoso tireoide, que eu já falei anteriormente. E da minha parte era isso. Agora, quem vai dar prosseguimento à apresentação é o Thiago. Alguém tem alguma dúvida? Rapidinho, queria só... Pode falar? Você acabou de falar, mas eu não entendi. O plexo é drenagem de qual? Qual que desemboca no plexo mesmo? Aqui, ó. A artéria tireoide é inferior. O plexo tireoide está aqui. A artéria... Toda hora eu falo artéria. Veias tireoides inferiores vão drenar para o plexo tireoide ímpar. E aí eles vão desembocar na veia jugular interna. Entendeu? Entendi, obrigado. Põe na imagem da paratireoide. Uhum. Eu não sei se já comentaram com vocês, quando a pessoa, por exemplo, tem que tirar a tireoide, por algum motivo, tumor, geralmente, o que eles fazem com as paratireoides? Não faço ideia. Tipo assim, geralmente a paratireoide ela não foi afetada, então você tira ela daqui, você basicamente vai dissecar ela e você vai encaixar ela no esternocleidomastoide. Aí as paratireoides vão ficar fazendo sua ação lá e a pessoa não vai precisar fazer a reposição de mais hormônio ainda. Você então consegue dissecar elas daqui e encaixar nos músculos. E eles continuam fazendo sua função normal. Dá pra fazer isso em pessoa paraplégica ou não? Como assim, pessoa paraplégica? Porque não precisa ser pessoa paraplégica ou tetraplégica, porque quando alguém tem isso, tipo, eu lembro que eu li em algum lugar que o esternocleidomastoide, ele começa a puxar também, ajudar na inspiração também. Será que dá pra fazer? Boa pergunta, não sei. Aí já é uma coisa bem específica. O esternocleido, ele ajuda na inspiração mais forçada, né? Faz sentido, já que a pessoa tá tetraplégica. Mas eu não sei se isso interfere na cirurgia. Alguém tem mais uma coisa para falar da Mabê? Peraí, eu acabei de ver aqui no chat a Isabela falando de célula turca, eu esqueci de falar. Ela tem esse nome por conta do formato mesmo do osso. Não sei quem falou isso, mas se assemelha a uma célula turca, e é por isso que chama isso. Obrigada. Imagina. Então vamos lá, galera. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Thiago. Vocês já devem me conhecer que eu dei a última aula de aquela parte de neuro e girosucos lá. E agora, continuando o que a Mabê tinha começado sobre o sistema endócrino, eu vou falar mais sobre adrenal e pâncreas. E eu vou tentar relacionar um pouco com o que ela falou e tentar explicar para vocês um pouco dos eixos que fazem parte desses dois sistemas. Aí,
Para começar, vamos localizar onde que está a adrenal. E eu não sei se vocês já ouviram falar em peritônio. Alguém sabe o que que é o peritônio? Onde que ele está? Alguém sabe me dizer? Nem desconfio. Vocês estão vendo minha setinha? Senhor. O peritônio é essa túnica serosa que fica aqui, nessa região do abdômen, e ela reveste as vísceras. O peritônio ele é dividido em duas partes. Tem a parte do peritônio parietal, peraí que não funciona aqui, parietal, e a parte do peritônio visceral, que não está funcionando. Aqui, ó, o visceral e o parietal. E a glândula adrenal ou suprarrenal, ela fica localizada no retroperitônio. Então, o retroperitônio, ele é essa região aqui, ó, atrás do peritônio. E aqui a gente consegue ver os rins. Por isso que o nome dela é suprarrenal. Vamos lá. Aí, essa imagem é do Yokoshi, só para vocês dar uma visualizada, que aqui a gente está no retroperitônio, ó, dá para a gente ver o rim, e a glândula suprarrenal está bem aqui. Ela é difícil de ver, porque ela é quase da mesma cor que o tecido adiposo, e todas as cápsulas que tem em volta do rim. Então, ela está aqui, ó. Aí, como está dito, elas são estruturas retroperitoneais primárias. E o que significa sendo retroperitoneais primárias? Que desde quando elas são originadas, elas sempre ficam no retroperitônio. Aí, como a gente conseguiu ver na imagem anterior, elas são de cor amarelada em pessoas vivas e se localizam nas faces superomedial dos rins e no diafragma. E uma coisa importante é que elas são circundadas por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é como se fosse uma cápsula adiposa, que envolve também o rim e as adrenais. E elas também são revestidas pela fáscia renal, que é um pedaço que também divide a adrenal do rim. E todo mundo pensa, como o nome é suprarrenal, então a principal estrutura relacionada a ela é o rim. Mas, na verdade, isso não existe, porque ela está dividida por essa fáscia. E a estrutura de fixação dela é no diafragma, que são os pilares do diafragma. Então, a principal estrutura de fixadora dela não é o rim, é o pilar do diafragma. E, como já foi dito, elas são estruturas endócrinas. Só para complementar, na embriologia, eu acho que vocês vão ver ainda, eu acho que é uma das últimas coisas que vocês vão ver, o rim ele começa lá embaixo na região pélvica e ele sobe para encontrar a suprarrenal. Então, tipo assim, a suprarrenal já tá lá em cima, o rim tá lá embaixo e o rim que vai à procura da suprarrenal. Então, eu acho legal de vocês associarem um pouco da embriologia, porque vocês entendem que, tipo assim, a suprarrenal já tá lá em cima, então ela tá em contato com a região do diafragma, enquanto que o rim é de uma outra região, então eles são separados anatomicamente. Isso, perfeito. Porque os rins, eles vêm do ducto mesonéfrico, então eles têm uma ascensão, que a gente fala. Eles ascendem da região pélvica e eles são mais anteriorizados. Então, eles vêm para trás e para cima, entendeu? É meio que uma ascensão que a gente fala, ascensão renal. Eles viajam mesmo. E continuando, as duas glândulas adrenais, que são a direita e a esquerda, elas têm diferenças estruturais. E a principal diferença estrutural é que a direita ela é mais piramidal. Então, ela é mais formato de uma pirâmide e ela é mais apical em relação à esquerda. Então, ela é mais alta ou situada mais ao polo superior do que a esquerda. E também a direita, ela faz contato com a veia cava inferior e o fígado. Que até o pessoal do primeiro ano já deve ter uma noção onde está a veia cava, que ela está acima da parte abdominal ali e a região do fígado. E a diferença estrutural, a principal diferença estrutural é que a esquerda ela é em formato crescente. A gente fala crescente como se fosse uma lua crescente. E ela tem relação com o baço, com o estômago, com o próprio pâncreas e com o pilar esquerdo do diafragma, que a direita também tem com o pilar direito do diafragma. E aqui, ó, só para a gente conseguir visualizar como é que eu gosto de desenhar. Olha lá, ó, essa aqui, a direita, vocês podem ver que ela é mais piramidal, então ela tem maior formato de pirâmide. E
a esquerda, ela é mais crescente, em formato de lua crescente. Aí já dá pra gente ver as diferenças estruturais delas. Então, a glândula renal, ela tem duas principais divisões, que são, que nem o Francis falou, relacionadas com a embriologia, que são tanto anatômicas quanto embriológicas. Então, a glândula renal, cada uma das glândulas, elas têm o córtex e a medula. E elas têm funções diferentes, que eu vou comentar um pouquinho aqui, pra vocês vão entender melhor. Aqui, ó. O córtex adrenal, ele é onde acontecem hormônios. Aqui, eu não sei se vocês quiserem, eu posso falar um pouco das zonas, mas cada zona do próprio córtex produz algum tipo de hormônios. E a medula, ela produz as catecolaminas, que ela tem relação com o próprio sistema nervoso. Então, o principal da gente saber da adrenal é que a parte cortical, ela produz hormônios. Que são os mineralocorticoides, glicocorticoides e os androgênicos, que são, por exemplo, testosterona, DHA, entre outros. E na medula, ela tem essa própria relação até com o sistema de luta e fuga. Você já deve ter ouvido falar que tem a liberação de adrenalina e essas coisas. Aqui, uma imagem do Yokoshi também. Dá pra gente ver a parte cortical e a parte medular, bem pretinho, bem escurinha aqui, e a própria cápsula que envolve ela. E vocês podem ver, ó, que ela não tem relação direta com o rim, ó. Até nessa imagem dá pra ver que, tipo assim, ó, tem um vãozinho aqui, que era pra ter uma face, mas como foi dissecado, entendeu? Deve ser que eles arrancaram. Aí agora, pra gente falar um pouquinho do que a Mabê estava falando, do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tudo começa lá no hipotálamo. Como a gente tinha dito, ocorre a produção de CRH, que vai ser lançado no sistema porta-hipotálamo hipofisário. Esse aqui é como se fosse a parte do sistema porta-hipotálamo hipofisário. Ao ser lançado nesse sistema, ele vai atuar em umas células que ficam aqui, chamam corticotrópicos. Peraí, tem uma mensagem? As duas partes. Como assim as duas partes produzem hormônios? Não entendi, você pode... Acho que ela tá falando do córtex da medula. É tipo assim, na hora que você estava explicando, você falou que o córtex adrenal ele é responsável pela produção de hormônios. Mas a medula é responsável pela produção de hormônios? Não, geralmente ela secreta só epinefrina e norepinefrina, só adrenalina. Porque a medula, ela é como se fosse um derivado do sistema nervoso. É como se fosse um neurônio pós-ganglionar. Entendeu? Ela é como se fosse um neurônio pós-ganglionar. Ela secreta só adrenalina e noradrenalina. O córtex, que é até aqui, ele produz os hormônios. Conseguiu entender? Então ela só armazena a medula. Armazena e secreta, é isso? Armazena e secreta. É como se fosse um pós-ganglionar. Imagina que é um corpo celular ali, entendeu? Então, ele pode receber o estímulo, aquelas adrenalinas que estavam armazenadas em vesículas vão ser liberadas na corrente sanguínea, entende? Entendi. Obrigada. Quem que produz, então, a norepinefrina e a epinefrina? A medula adrenal ela também produz, porque ela é como se fosse um neurônio. Mas quem estimula ela é um outro neurônio pré-ganglionar, que está aqui, ó. Aqui, ó, a medula adrenal. Tá vendo essas células? Essas células, elas produzem a adrenalina e lançam na corrente sanguínea também. Só que elas precisam ser estimuladas por um neurônio pré-ganglionar, que vão estimular elas por acetilcolina. Vocês conseguem entender isso? Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar no chat. Entendeu? Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui, na parte que a gente chegar aqui. Então, continuando do hipotálamo, que liberou a CRH, ele vai cair no sistema porta, e do sistema porta ele vai atuar na célula corticotrópicos. Quando ele atua nessa célula, ele vai estimular essa célula a liberar o ACTH. E o ACTH, ele vai agir no córtex suprarrenal, que ele é o hormônio adenocorticotrófico. Então, ele vai agir na parte cortical da adrenal, entendeu? E a partir dessa ação, e essa é uma ação diferente da medula, porque a medula, ela é mediada por neurônios pré-ganglionares. Aqui não. Aqui, ele cai na corrente sanguínea até chegar no córtex, e do córtex ele estimula a produção. Todo mundo consegue entender? Aí depois... que foi Você pode explicar de novo isso, por favor? Posso, claro. Então, vamos lá.
tudo começa do hipotálamo. Por exemplo, num estresse ou no ritmo circadiano. Porque o cortisol, ele tem picos durante o dia, principalmente pela manhã. E ele vai diminuindo gradativamente até chegar à noite. Então, esses estímulos que vêm do sistema límbico, que vêm do sistema, vamos dizer, das partes mais elevadas do cérebro, eles vão estimular uma área do hipotálamo que vai liberar o CRH. O CRH é o hormônio liberador de corticotropina. Ele, quando ele for liberado do hipotálamo, ele vai cair... Calma aí, deixa eu pegar o annotate aqui. Ah, não tá funcionando. Consegui voltar. Aí, Sei lá. pega o Aqui... lapinho. Cadê o lápis? Onde que é o lápis? Até eu Draw. não sei. Cadê Draw? Aqui. Tá. Você pega a Aqui, cobrinha. ó. Ele tá no hipotálamo aqui. O CRH foi produzido aqui e caiu no sistema porta. Porque diferente do que a Mabê falou, da neurohipófise, que eles são lançados diretamente. Da hipófise posterior são os núcleos, aí eles são produzidos aqui e são lançados diretamente. Entende? Então aqui eles vão ser lançados no sistema porta. E do sistema porta, eles vão ativar células que ficam aqui. Essas células, quando elas são ativadas, elas vão liberar o ACTH na corrente sanguínea. Então aqui, eu vou colocar até em vermelhinho, porque aqui a gente tem o sangue, ó. Então não vão ser mediados por neurônios pré-ganglionares, aqui vai ser sangue. Quando ela cai no sangue, ela vai chegar até o córtex adrenal. Quando ele chega no córtex adrenal, ele vai estimular principalmente essa área da zona glomerulosa, da zona fasciculada. Aí, quando chega nessa parte do córtex, ele vai estimular a liberação de cortisol. Então, o ACTH estimulou a liberação de cortisol. Esse cortisol vai cair na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele gera todos esses efeitos. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco, mas eu acho que vai ficar muito extenso se eu for falar. Vocês conseguiram entender essa parte do eixo? Se quiser, eu posso repetir, não tem esquenta-cabeça, não. Se alguém quiser, pode mandar no chat aí, que eu falo mais uma vez. Acho que não tá chegando, não. Tranquilo, gente? Então vou prosseguir, então. Qualquer coisa é só avisar. E que nem a gente já tinha falado, aquela é uma explicação como acontece a estimulação do córtex. E como acontece a estimulação da medula. Da medula, ela ocorre principalmente por fibras simpáticas. Por que está aqui o tronco simpático? Porque as fibras simpáticas, elas saem da parte torocolombar da medula. Então, eles vão ir até, por exemplo, houve um estímulo, um estresse. Eu vou fazer o desenho de novo. Houve um estresse que ele veio do sistema elevado, do sistema mais elevado, por exemplo, do sistema límbico. Esse estresse, ele vai cair no sistema nervoso simpático. Porque você precisa de toda aquela ativação simpática, todos aqueles efeitos que são gerados pelo sistema nervoso simpático, que é taquicardia, taquipneia, vasoconstrição, entendeu? E isso vai ser gerado por adrenalina. Caindo aqui no tronco simpático, ele vai pegar fibras do nervo esplâncnico, que fica nessa região mesmo. E pegando aqui, ele já vai atuar diretamente na medula adrenal. Então, atuando aqui na medula adrenal, ele vai estimular essas células a secretarem adrenalina. E essa adrenalina caindo na corrente sanguínea vai ter um efeito sistêmico. Vai ter um efeito geral de estímulos da adrenalina. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Eu acho que o que o pessoal ficou na dúvida foi que na hora que você falou antes, eu acho que tinha dado a entender que adrenalina não era hormônio. É isso, gente, não. que vocês tinham entendido? Gente, a adrenalina é hormônio? Eu acho que foi talvez a forma de falar, não sei. E também o neurotransmissor, né? O neurotransmissor também. O neurotransmissor também. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, então só para recapitular, a gente tem as duas principais zonas da adrenal, que é a cortical e a medular. A medular tem influência do sistema nervoso, principalmente simpático, e a cortical ela tem influência de hormônios, que ela também libera hormônios, entendeu? É basicamente isso. E agora, para falar um pouquinho do pâncreas, se alguém tiver alguma dúvida de adrenal, é só perguntar depois. O pâncreas, ele também é uma glândula acessória, ele é uma glândula acessória de digestão, ele localiza no retroperitônio também,
E se você for olhar na topografia dele, ele está entre as vértebras L1 e L2. E ele tem relação com o estômago, duodeno e a direita e o baço à esquerda. Então, um pâncreas é uma estrutura que fica bem ali no meio e tem relação com diversas outras estruturas, tanto que isso até influencia na vascularização dele. E agora, para começar um pouquinho da anatomia básica do pâncreas, ele pode ser dividido em 4 partes, que é a cabeça, o colo, corpo e cauda. Que tem mais algumas partes que, por exemplo, aqui, vocês estão vendo minha seta? Aqui é o processo uncinado. Só que eu vou falar mais ali para frente, que vai dar para vocês verem melhor. Aqui, essa é uma imagem real do lado do Yokoshi. Você vê que ela tem relação com o baço aqui em cima, ó. Aqui com o baço, aqui com o duodeno, ó. Essa estrutura aqui é o duodeno. Entendeu? E ela tem principalmente relação aqui, essa aqui é a veia mesentérica superior, a veia aorta está aqui atrás, ó. Aqui, ó, a gente pode ver os rins. E a adrenal está bem aqui. Então, vocês veem que é uma estrutura que está localizada bem ali no meio, tem relação com diversas outras. E nessa aqui dá para a gente ver melhor algumas coisas, que são principalmente o processo uncinado, que está aqui, e a incisura pancreática. Então, as principais estruturas anatômicas que a gente precisa saber, é corpo, cabeça, colo e cauda, que eu falei na ordem errada. Então, é cabeça, colo, corpo e cauda. E o processo uncinado que fica aqui e a incisura do pâncreas. A anatomia externa geralmente não tem muito o que a gente falar. Mas já da anatomia interna, relacionando com o que a Mabê tinha falado, o pâncreas ele é uma glândula mista. O que significa isso? Sendo uma glândula mista, ele é tanto endócrina quanto exócrina. Então, ele, que nem ela tinha explicado, ele tanto lança hormônios diretamente na corrente sanguínea, como ele lança estruturas, ou, por exemplo, como é que eu explico? Suco pancreático em ductos. Então, aqui é um exemplo que existe o ducto pancreático, que ele vai ser formado lá nos ácidos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nesse ducto pancreático, ele desemboca lá no duodeno, aqui numa região que a gente chama de papila maior. E ele junta com o ducto colédoco, que vem lá do fígado e da vesícula biliar. A gente acho que vai até dar uma aula disso daqui a um tempo. E então, a gente significa que o ducto pancreático, ele junta com o ducto colédoco para formar a ampola hepatopancreática, que fica aqui. Mas isso não é o foco de hoje. E também tem o ducto pancreático acessório, que dá na papila menor, do duodeno. Isso aqui são tudo estruturas de dentro do duodeno. Aqui, de novo, a gente vê o ducto pancreático, que vai secretar o suco pancreático lá no duodeno, que você já deve até imaginar a função que a gente até vê no ensino médio, que tem bicarbonato para neutralizar o ácido, tem enzimas digestivas. E aqui, ó, dá para a gente entender um pouco dessa parte exócrina e endócrina. Esses ácidos, eles são exócrinos, por quê? Porque aqui nessas células que vai ser formado todas as secreções que vai ser lançado no ducto. Que nem eu tinha dito, as enzimas digestivas, a parte do bicarbonato, que vai ser lançado diretamente no ducto. Já nessas ilhotas pancreáticas, a gente tem tipo de células que produzem a insulina e o glucagon, que vão ser lançadas diretamente na corrente sanguínea. Aqui dá pra gente ver a ilhota de Langerhans, que vai produzir a própria insulina e o glucagon, e os ácidos que vão dar no ducto pancreático. Agora, a irrigação do pâncreas, ela é um pouco chata, justamente porque eu tinha falado para vocês que tem muitas estruturas perto, então tem uma relação de diversas anastomoses. Alguém tem uma dúvida antes de eu entrar nessa parte de irrigação? Alguma parte do pâncreas? Alguma divisão, alguma coisa, gente? Se tiver dúvida, só perguntar também. Pode falar, gente. E a rede arterial do pâncreas, ela é formada por diversas anastomoses. Que nem eu disse aquela vez, a anastomose ela é confluência de mais de duas artérias, ou duas artérias, entendeu? É uma confluência de artérias. E uma das principais que irrigam o pâncreas são as artérias pancreáticas, que elas se dividem em ramos anterior e posterior, e elas se derivam da artéria gastroduodenal e da mesentérica superior. Que a gente falar isso aqui não adianta nada, tem que ver na imagem. Deixa eu pegar o trequinho para anotar aqui.
Tá. Aqui a gente vê, esse aqui é o tronco celíaco. Do tronco celíaco, a gente vai ter a artéria hepática comum, e a artéria esplênica. E aqui a gente vai ter a artéria pancreática dorsal. Então, um dos principais ramos veio da artéria esplênica. Aqui a gente tem a artéria gastroduodenal. Da artéria gastroduodenal, que a gente vai ter um dos principais ramos que irrigam a cabeça do pâncreas, que são a pancreática duodenal superior, e a superior, ela tem dois ramos, o posterior, que vai para a parte de trás, e a anterior, que eu não sei se dá para ver nessa imagem. Eu acho que nessa imagem não tem. Então, a gente tem que saber que são 4 artérias pancreáticas duodenais. Então, a gente tem a superior, que seria a posterior e a anterior, e a gente tem a inferior, que seria a anterior e a posterior também. E essas são as artérias pancreáticas duodenais, são a principal irrigação da cabeça do pâncreas. Já do colo, corpo e cauda, a gente Ô, tem... Molly, a anterior é essa aqui, olha. Cadê, velho? A anterior é essa, ó. Marca aí que eu não tô conseguindo... Essa aqui? Essa é a anterior. Repara aqui, olha. A posterior tá aqui posterior, atrás, você né? vê que ela tá, tipo assim... Você vê que a corzinha tá transparente. tá transparente? No Nether, É. tudo que é transparente é que tá Atrás. atrás daquela estrutura. Então, tipo, essa é a anterior e a posterior é essa aqui mesmo. Que tá transparentinha. Eu peguei uma imagem posterior lá, vai ficar mais fácil deles ver. Na próxima imagem mostra a posterior. Aí tem a parte de trás do pâncreas, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui mostrando, essa aqui é a parte posterior do pâncreas também, que é a artéria dorsal do pâncreas. Essa aqui é toda a artéria dorsal do pâncreas, que depois ela se divide em artéria da cauda do pâncreas e artéria pancreática magna, também sai da artéria esplênica. Mas eu vou colocar numa visão posterior, que nem o Fran tinha falado, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. Então, aqui dá pra gente ver o tronco celíaco que eu tinha falado, e a artéria hepática, que vai lá para cima. E aqui, ó, a artéria gastroduodenal, que vai dar o ramo da artéria pancreática duodenal superior. Então, aqui a gente vê que na frente, ó, aqui na frente vai ter a superior anterior e a artéria pancreática duodenal superior posterior. E vocês podem ver que é tudo uma rede anastomótica, então ela junta, por exemplo, ó, a artéria pancreática duodenal superior posterior, ela junta com a pancreática duodenal inferior posterior, ó. Elas juntam aqui, ó. Elas são uma anastomose, a confluência de duas veias. E aqui a gente pode ver também, ó, a artéria pancreática duodenal inferior anterior, que nem o Fran tinha falado, ó. Quando está em transparência, ela significa que está na estrutura à frente, entendeu? Do outro lado. Então, eu vou fazer aqui só para vocês verem. Ó, essa aqui é superior posterior juntando com a inferior posterior. Da pancreática duodenal superior posterior com a inferior posterior. E aqui a gente vê a pancreática duodenal superior anterior juntando com a inferior anterior. Entendeu? Então, superior anterior e inferior anterior. E agora os outros principais ramos do corpo e cauda são a artéria pancreática magna, a artéria dorsal do pâncreas, tá aqui também. E do pâncreas é basicamente isso de irrigação. Eu sei que é meio chatinho, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só falar. E... deixa eu passar aqui. Então, só para revisar, então a gente tem 4 principais artérias que irrigam a cabeça do pâncreas e as outras que irrigam o corpo e cauda, que seriam as artérias pancreáticas duodenais, que tem a superior e a inferior. E a superior dividida em 2 ramos e a inferior 2 ramos, que é o superior, posterior anterior, e a inferior também posterior e anterior. Sem contar da artéria dorsal do pâncreas, artéria magna do pâncreas ou artéria pancreática magna. E agora a gente vai falar um pouquinho da drenagem. A drenagem ela é feita pelas veias pancreáticas correspondentes do local e tributárias vão para a veia esplênica. Também tem relação com a veia mesentérica superior e depois vão para a veia porta.
Aqui dá pra gente ver, eu acho, nossa, aí. Aqui dá pra gente ver. Essa aqui é a veia porta. Como é que eu vou pegar o desenho? Essa aqui é a veia porta. Aí, ó, a gente vê que da mesentérica superior, da mesentérica inferior, ela vai juntar aqui com a veia esplênica. E a gente vê, ó, Esplênico é sempre referente a baço. isso, a esplênica é sempre referente ao baço. A palavra esplênico. E a gente vê, ó, que da veia esplênica tem a veia pancreática magna. Ela faz a principal fonte de drenagem da cauda e do corpo do pâncreas. E, como foi as artérias, a gente também tem as veias pancreática duodenais, que elas vão ser drenadas para essa veia aqui. Alguém sabe que veia é essa? Que vai se juntar com a esplênica, com a mesentérica superior? Alguém consegue me dizer? Pessoal, terceiro período. É a asgo? Oi? É a asgo essa aí? Não é a asgo, a asgo fica lá pra cima. É a cava? Parte Você perguntou, torácica. Thiago. Não é a cava tá aqui, ó. Eu tô, pô. Ô, Lelis, eu perguntei qual veia que é essa que junta pra formar a porta, que junta com a esplênica e a mesentérica inferior. Essa aqui, ó. Não sei. Essa é a mesentérica superior, Nossa. entendeu? Então, os ramos, a principal drenagem dos ramos pancreática duodenais, eles são drenados para a mesentérica superior, sem contar do superior posterior, que ele é drenado diretamente para a porta. Mas isso também não é muito importante. O importante é saber o quê? Que a drenagem delas é feita principalmente para a veia esplênica e para a veia mesentérica superior, que é essa aqui. Que eu nem sei onde estava o nome dela, mas eu nem sei se estava aqui, entendeu? Acho que você cortou. Mas essa é a mesentérica superior, pode confiar. Então é isso. Confio. É isso, galera. Acho que acabou a apresentação. Ah, não, tem mais um. Ah, não, peraí, tem mais uma imagenzinha aqui. Aqui, ó, essa imagem aqui é do Moore, só para vocês conseguirem visualizarem melhor. Aqui, ó, aqui dá para ver que é a mesentérica superior. Ah, Então, legal. dá para ver, ó, que a pancreática duodenal. As pancreáticas duodenal, elas são drenadas para a mesentérica superior e a gente tem as veias pancreáticas que são drenadas para a esplênica. E principal, na irrigação a gente vê a dorsal do pâncreas aqui e a dorsal do pâncreas é essa aqui e a pancreática magna drenando para a esplênica. E a gente também vê os ramos pancreático-duodenais superiores anteriores e os inferiores anteriores drenando a cabeça do pâncreas. Boa noite, gente. Então eu vou falar sobre timo, ovário e testículo com vocês. Qualquer dúvida que surgir aí, vocês mandam no chat. Se eu não ver, pode ligar o microfone aí para me interromper. E se eu estiver falando alguma coisa errada, aí também alguém me corrige, por favor. Tá, então bora lá começar no timo. Onde que está localizado o timo? O timo, então, fica localizado aqui no mediastino superior, onde ele ocupa a parte inferior do pescoço. Ele situa-se anteriormente ao manúbrio, então fica aqui, e posteriormente ao pericárdio fibroso. Esse aqui é o timo. A divisão dele ele é dividido em dois lobos, né? Que é o lobo esquerdo e o lobo direito. E como é perceptível aqui nessa imagem, é comum que o lobo esquerdo seja maior do que o lobo direito. Cada lobo é dividido em lóbulos, que são cada risquinho desse aqui, que não vem ao caso falar cada lóbulo que é, porque são muitos. E esse timo ele é revestido, então, por uma cápsula de tecido conjuntivo, e cada lobo também é dividido em duas partes, que é o córtex, que é uma região mais periférica, onde tem uma grande concentração de linfócitos, e a medula, que é uma região central, região mais interna com poucos linfócitos. Qual que é a função desse timo, então? O timo, ele é considerado um órgão linfóide primário, né? Ele tem a função de maturação de linfócitos.
Então, o linfócito imaturo, ele é produzido na medula óssea e migram, esse linfócito imaturo, então migram para o timo, onde ali no timo ele produz um hormônio, que é o hormônio chamado de timosina. Esse hormônio timosina ele vai fazer a maturação desse linfócito em linfócito T, certo? E o timo, ele só libera esses linfócitos aí quando ele passa por uma seleção para verificar se ele não vai agir contra antígenos do próprio corpo e causar uma doença autoimune. Então, o linfócito T é maturado no timo e liberado somente após uma seleção, uma conferência que ele faz para liberar esses linfócitos T. Então, a irrigação do timo, ela provém dos ramos intercostais aqui, ó, anteriores e mediastinais anteriores das artérias torácicas internas. Então, aqui a gente pode ver a artéria torácica interna, onde sai a artéria intercostais, que irriga também o timo. Aqui a gente pode ver também do outro lado. As veias do timo, então, elas desembocam em 3 lugares, que desembocam na veia bracocefálica, aqui. Ela desemboca também na artéria torácica interna. A gente pode ver aqui desembocando na veia torácica interna, desculpa. Então, a veia do timo saindo e desembocando aqui na veia torácica interna. E as veias do timo aqui também desembocam nas artérias tireoides inferiores. Então, são 3 locais onde desemboca as veias. Na veia bracocefálica, na veia torácica interna e nas veias tireoides inferiores. Timo é bem pouco mesmo, mas se eu deixei de falar ou ficou alguma dúvida aí, depois pode perguntar. Quanto ao ovário, a localização do ovário, ele é um órgão que ele é intraperitoneal, igual o Thiago falou, explicou o que é peritônio, certo? Ele fica na cavidade pélvica abdominal. Esse ovário aqui, ele tem um formato de amêndoas. Não sei na onde que eles tiraram isso, que eu não vejo, mas eles fazem um formato de amêndoas, com 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1,5 centímetro de espessura. Ele está situado logo atrás ao ligamento largo do útero, que aqui não dá para ver, mas cadê minha setinha? Mas o meso-ovário é um prolongamento desse ligamento largo, que eu vou falar um pouco mais à frente, que são os ligamentos que sustentam esse óvulo aqui no útero e na parede pélvica. Ovário. Hã? Ovário. Eu falei que suspende no útero, mas eu falei útero em vez de Não, você ovário? falou óvulo. Ah, foi mal, ovário. Então, que suspendem o ovário aqui no útero e na parede pélvica e nas tubas uterinas. Então, que suspende o ovário aqui na tuba uterina, a gente tem o meso-ovário, igual eu falei, que é uma continuação do ligamento largo do útero. Na cavidade aqui, a borda lateral desse útero, a gente tem um ligamento útero-ovárico, no qual pode ser chamado também de ligamento próprio do útero. Ele insere aqui no útero, imediatamente abaixo da inserção da tuba uterina. E a gente tem o ligamento, esse ligamento que é o ligamento suspensor do ovário, onde ele liga o ovário aqui à pelve. Esse ligamento se estende da fáscia do músculo psoas maior até a extremidade tubal do ovário,
fixando então esse ovário na pelve. Então são 3 sustentações: mesovário, ligamento útero-ovárico ou próprio do ovário e ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento suspensor do ovário vai ser importante um pouco mais para frente quando eu for falar que ele é o hilo do ovário onde entra aqui as veias e artérias que vão irrigar esse ovário aí. Aqui a gente tem um controle endócrino que é feito através do GNRH, que ele é liberado do hipotálamo. O hipotálamo, então, libera esse GNRH, que vai atuar sobre a adena hipófise aqui. E a adena hipófise vai liberar, então, o LH e o FSH. O LH é o folículo hormônio, folículo estimulante, luteizante. Não, o FSH é folículo estimulante e o LH é luteizante. Então, esse LH, ele vai lá nas células endócrinas, estimulando, então, a produção dos hormônios esteroides gonadais que o óvulo produz, que o ovário produz, que é o óvulo, ele produz o estrógeno e a progesterona também, que eu vou falar um pouco mais para frente qual parte que produz cada um. E o FSH, então, ele faz a produção de gametas, tanto em homem quanto em mulheres. E o LH, somente mulheres conseguem fazer a produção de gametas também junto com o FSH. Essa quantidade de hormônio no corpo, então, ela é controlada por via de retroalimentação, negativa ou positiva. Se tiver menos hormônio, age lá e faz secretar mais GNRH, e o contrário também vale. O corpo lúteo, ele então produz, aqui ó, o corpo lúteo do ovário é esse aqui, ele produz a progesterona. Esse aqui é o corpo esbranquiçado do ovário. E esse aqui é o folículo do ovário, ou folículo de Graafi, onde ele produz o estrógeno, certo? Então, o óvulo é produzido aqui, ele chega aqui na tuba uterina, e a ampola da tuba uterina é o local onde ocorre a fecundação. Então, chega espermatozoide, o óvulo está aqui, e ocorre, então, essa fecundação aqui na ampola da tuba uterina. A irrigação, então, desse ovário, ela parte, então, das artérias ováricas, que aqui não está como nome de artéria ovárica, mas sim como nome de artéria gonadal, que é a mesma coisa. Então, a artéria gonadal nos homens vai ser artéria testicular e nas mulheres vai ser a artéria ovárica. Ela se origina da parte abdominal da aorta e desce ao longo da parede abdominal posterior. Na margem da pelve, que não vai dar para ver direito, mas quando ela chega aqui na pelve, mais ou menos, ela cruza sobre os vasos ilíacos externos, então cruza sobre as artérias ilíacas externas e entra na borda meso-ovárica, que é essa parte aqui. Então, as artérias ováricas vão entrar aqui na borda meso-ovárica e percorrem o ligamento suspensor do ovário, a qual eu falei para vocês que é chamado também de hilo do ovário. Aqui a gente pode ver as artérias ováricas, que vai irrigar o ovário, mas também a artéria uterina, ela também vai irrigar esse ovário. A artéria uterina ascendente, ela termina se bifurcando com a artéria ovárica. Então, vocês podem perceber aqui que a artéria ovárica vem, bifurca aqui com a artéria uterina ascendente em ramos ováricos e ramos tubários, que irrigam tanto o ovário e tanto a tuba uterina. Esses ramos, eles vão se anastomando entre si
e criando uma circulação colateral. Então, a gente tem tanto uma circulação vindo de origem abdominal, que vem a artéria ovárica, que vem lá da parte abdominal da aorta, e tanto uma circulação colateral pélvica, que é da artéria uterina. A drenagem venosa desse ovário, elas drenam e forma-se o plexo venoso pampiniforme, que é esse aqui, ó, que tá a seta aqui. Esse plexo venoso pampiniforme, vocês vão ver também que está presente no testículo, fazer drenagem do testículo, é o mesmo nome. E esse plexo venoso pampiniforme se fundem, então, para formar a veia ovárica, e essa veia ovárica, então, deixa a pelve ao lado da artéria ovárica. A veia ovárica esquerda, ela desemboca na veia cava inferior, enquanto a veia ovárica direita, ela se desemboca na veia renal. A inervação, então, desse ovário, ela é feita, ela deriva desse plexo ovárico aqui, e as fibras aferentes de dor, ela ascende até os gânglios sensitivos de T11 a S1. Então vai lá T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5 e S1. Então vai as fibras aferentes vai de T11 até S1. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de ultrassom, na qual ele fala que isso aqui é um ovário, mas para mim eu não vejo nada. Para mim é a mesma coisa. E aqui o ligamento largo do útero. Se alguém consegue ver e explicar aí, que eu não consigo ver nada. Ninguém consegue. Então, vamos passar. Eu tava mutado. Volta lá rapidinho. Mas aqui é bem nessa região aqui. É essa região que tá mais enegrecida, olha. Dá pra ver que ela tá um pouco mais... Você vê que, tipo, tem o branco aqui, que é o ligamento largo do ovário. Do o útero. intestino, ó. O branco é o intestino. Aqui tá o ovário, ligamento, útero. São regiões mais negras, eu não lembro por que era mais preto. Mas, ó, dá pra ver mais ou menos o desenhinho, parece até um Mickey, olha. Ó. Mas é isso, dá pra ver uma região mais preto mesmo. Uhum. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu não estou vendo no chat, não. Se alguém mandar no chat aí, acho que eu não consigo ver, não. Uma coisa, gente. Acho que tá de boa, Marato. Então, vamos começar. Antes de falar do testículo, eu vou falar um pouco sobre o escroto. É uma bolsa a qual comporta o testículo. Cadê minha cena? O testículo, a gente pode ver aqui, o epidídimo e parte do ducto deferente que a gente vê aqui atrás. Então, testículo, epidídimo e ducto deferente. Ele está localizado, então, na região ali da pelve, né? E é formado por algumas camadas que a gente pode ver aqui melhor. A primeira camada, a camada mais externa aqui, é a pele, que ela é uma pele intensamente pigmentada. A segunda camada é a túnica dartos, que é composta pelo músculo darto. Essa verdinha aqui é a fáscia espermática externa. Acima da fáscia, acima da fáscia espermática externa, a gente tem o músculo cremaster. Acima do músculo cremaster, essa parte mais escura, a gente tem a fáscia cremastérica, e a parte mais clara, a gente tem a fáscia espermática interna.
Aqui em azul a gente tem a túnica vaginal, que eu falo mais para frente no testículo, que ela reveste o testículo e tem duas lâminas, visceral e parietal, mas eu falo um pouco mais para frente. Essa túnica dardos aqui e esse músculo cremaster, ele tem funções importantes, porque se diz respeito quando está em ambiente frio. Essa túnica dardos aqui, que tem o músculo dardos, ela está intimamente relacionada com a pele aqui desse escroto. Em tempos frios, esse músculo aqui, ele vai se contrair. Quando ele faz essa contração, ele faz o enrugamento dessa pele, fazendo com que diminua a área de superfície externa e o testículo perca calor. Em contrapartida também, o músculo cremaster, que está aqui, esse músculo cremaster, ele também se contrai e fazem com que esse testículo aqui, nessa bolsa escrotal, ele se aproxime mais da parede abdominal. Não sei se todo mundo sabe, esse testículo aqui, ele tem uma temperatura diferente da temperatura corporal. Por quê? A temperatura do testículo normalmente é 1 grau, alguns graus, tipo 1,5 graus mais baixo do que a temperatura corporal. Por que essa temperatura é mais baixa? Porque o testículo, a espermatogênese desse testículo aqui, ela funciona nessa temperatura. Então, não sei se já ouviram falar, se médicos que falam que pessoas que usam cuecas muito apertada vai ficar estéril. Por quê? Quando você usa cueca muito apertada, você faz com que esse testículo se aproxime dessa parede abdominal aqui, entrando em contato com uma temperatura maior do que a que ele precisa. E isso faz o quê? Desnaturação dos espermatozoides e morte do espermatozoide. E isso, a longo prazo, causa infertilidade. Então, é por isso, o testículo precisa, então, de uma temperatura menor, mais baixa que a temperatura corporal, para que ocorra a espermatogênese faz a produção de espermatozoide. E uma coisa fugiu o nome, mas o que é importante para fazer essa termorregulação, que eu falo um pouco mais para frente, é o plexo venoso pampiniforme, tá? Aqui a gente... eu esqueci de falar da divisão do escroto. O escroto, então, ele é dividido em dois, que é 2 compartimentos, que é o direito e o esquerdo. E ele é dividido pelo septo do escroto, ou linha rugosa mediana. A irrigação desse escroto, ele tem 3 irrigações importantes. A primeira é o ramo escrotal posterior da artéria perineal, que é um ramo da artéria pudenda interna. Então, é esse ramo aqui, o ramo perineal da artéria pudenda interna, ele vai descer e vai irrigar a parte posterior desse escroto. Outra artéria é a artéria escrotal anterior, qual a gente vê ela aqui, que ela é um ramo da artéria femoral, e essa artéria escrotal anterior, ela vai então irrigar a parte anterior do escroto. E a gente tem também a artéria cremastérica aqui, a qual vai fazer a irrigação do músculo cremaster. Ela é uma artéria que provém da artéria epigástrica inferior. Ela é um ramo da artéria epigástrica inferior. As veias escrotais, então, eu não achei os nomes delas, só falam que elas sempre acompanham as artérias. Então, vai ter as veias escrotais anteriores, as veias cremastéricas e as veias escrotais posteriores. Quanto à inervação desse escroto, ele é feito por 4 ramos. Um é o ramo do nervo gênito femoral, que é o ramo genital do nervo gênito femoral, a qual ele vai fazer a inervação da face anterolateral desse escroto.
O segundo são os nervos escrotais anteriores, a qual a gente vê aqui que fazem uma inervação da face anterior desse escroto. Tem os nervos escrotais posteriores, que é um ramo do nervo pudeno. Ele faz, então, a inervação da face posterior desse escroto. E também a gente tem um ramo do nervo cutâneo femoral posterior. Então, aqui a gente tem o nervo cutâneo femoral posterior, sai um ramo desse nervo cutâneo femoral posterior e fazem a inervação da face póstero-inferior do escroto. Já aqui no testículo, eles são o órgão a qual a função é a produção de espermatozoide e de alguns hormônios estrógenos, que é principalmente a testosterona, né? E onde ele fica localizado. Aqui a gente tem, então, o testículo, ele fica localizado dentro da bolsa escrotal, na região anterior do períneo, certo? Ele está suspenso no escroto pelo funículo espermático. O testículo esquerdo, ele normalmente ele fica numa região, como é que eu posso falar? Localização, região mais baixa do que o testículo direito. Então, o testículo esquerdo fica mais baixo do que o testículo direito. A superfície, então, de cada testículo, ela é coberta pela túnica vaginal, que é um saco peritoneal que circunda o testículo. E essa túnica vaginal vai ter, então, duas lâminas, que é a lâmina visceral e a lâmina parietal. Então, aqui a gente pode ver a lâmina visceral desse testículo. Aqui não dá para ver a lâmina parietal, mas eu vou mostrar mais para frente um pouco. Então, essa lâmina visceral que circunda esse testículo aqui, ela circunda todo o testículo, exceto no seio do epidídimo, que é essa região aqui que situa-se entre o corpo do epidídimo, que eu vou falar mais para frente, da cabeça, corpo, cauda, entre o corpo do epidídimo e a face póstero-lateral do testículo. Então, essa lâmina visceral, ela recobre o testículo, epidídimo, parte do ducto deferente, somente não recobre esse seio, que é chamado seio do epidídimo aqui. Aqui a gente pode ver a lâmina parietal, aqui, que ela é mais longa que a lâmina visceral. Essa lâmina parietal, ela se estende até o funículo espermático. E entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, a gente tem a cavidade, que é aqui no mulher eles chamam de cavidade da túnica vaginal. Algumas literaturas vocês vão achar só cavidade vaginal, onde tem líquido aqui que promovem o deslizamento desse testículo dentro desse saco escrotal aqui. Já entrando no testículo em si, ele tem essa parte um pouco mais externa aqui, que é chamada de túnica albugínea. Essa túnica albugínea é uma cápsula fibrosa e ela envia ramos para o interior do testículo, que é chamado do septo do testículo, os quais subdividem esse testículo em lóbulos. Então aqui a gente tem um lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo. E dentro desses lóbulos encontra-se uma grande quantidade de ductos, são longos e finos, e que são chamados de túbulo seminífero contorcido. Nesse túbulo seminífero contorcido aqui é que a gente tem a produção do espermatozoide. Esses túbulos contorcidos aqui, eles vão se anastomando
cada vez mais, até chegar nessa região aqui, qual forma uma rede, que é chamada rede de Haller, com H-A-L-E-R, rede de Haller, ou rede do mediastino, onde desemboca, onde forma, então, o túbulos retos. Nessa rede do mediastino aqui, então, rede de Haller, esses túbulos retos, eles vão se desembocar nos ductos eferentes aqui do testículo. Esses ductos eferentes do testículo, ele vai, então, para a cabeça e parte da cauda desse epidídimo. Então, aqui o epidídimo tem cabeça, aqui a gente tem o corpo, cauda não, ele vai para a cabeça e parte do corpo. A cauda está aqui embaixo. Então, cabeça, corpo e cauda. Na cabeça do epidídimo, então, esses ductos eferentes, eles se anastomam mais uma vez e para formar, então, o ducto, um único ducto, que é chamado de ducto do epidídimo. Inferiormente, então, vai passando aqui através do corpo do epidídimo, cauda do epidídimo. Inferiormente à cauda, logo abaixo da cauda aqui, o ducto do epidídimo, ele se encurva, então, forma esse ângulo aqui para baixo e para cima, e logo depois ele forma o ducto deferente. Uma coisa legal, importante de saber, é que neste ângulo aqui, nessa passagem de ducto do epidídimo para virar ducto deferente, ele é aqui então que fica armazenado os espermatozoides. E aqui do ducto deferente ficou armazenado aqui, vai sair pelo ducto deferente no ato sexual e chegar na uretra e ir para fora para o meio externo. Aqui a gente pode ver essa rede de Haller que eu falei, esses ductos eferentes, ducto do epidídimo, aqui o ângulo a qual fica armazenado os espermatozoides e aqui o ducto eferente a qual ele sai para o meio externo. Aqui a irrigação do testículo, então, provém da artéria gonadal, que origina-se na face, então, anterolateral da parede abdominal da aorta, abaixo, então, das artérias renais. Parte anterolateral da aorta abdominal, logo abaixo da artéria renal. Aqui não vai dar para ver, mas essa artéria gonadal, aqui vai ser a artéria testicular, ela vai cruzar sobre os ureteres e as partes inferiores da artéria ilíaca externa, para chegar, então, nos anéis inguinais, no canal inguinal lá, através dos anéis profundos. Aí ela entra no canal inguinal, sai através do canal superficial, do anel superficial, e entra nos funículos espermáticos para irrigar o tecido. Como a gente pode ver aqui, a artéria testicular, ela se anastoma com a artéria do ducto deferente. Então, aqui a artéria do ducto deferente, aqui a artéria testicular, elas se anastomam e fazem a irrigação desse testículo, do epidídimo e do ducto deferente. Quanto à drenagem venosa, as veias que emergem do testículo e do epidídimo, ela forma esse plexo venoso pampiniforme, e esse plexo venoso pampiniforme, igual eu falei, ele é um órgão termorregulador, então ele faz a termorregulação desse testículo para que a temperatura se mantenha constante. Esse plexo venoso pampiniforme, ele é ajudado, igual eu já falei, pela túnica dartos, a qual faz contração e irruga essa pele, e através do músculo cremaster também, a qual contrai e aproxima esse testículo da parede abdominal. Depois desse plexo pampiniforme aqui, essas veias vai formar a veia testicular direita e a veia testicular esquerda. A veia testicular direita, então, entra e desemboca na veia cava inferior, enquanto a veia testicular esquerda, ela vai entrar e vai desembocar na
na veia renal esquerda. É isso, pessoal.